Então, como ela disse, eu trabalho no Rio e basicamente no doutorado agora eu vou tentar tratar a questão dos milagres. Então, eu tenho esboçado alguns textos sobre o tema e o ensaio das superstições me chamou bastante atenção nessas minhas investigações. Então, só para organizar aqui, o que eu vou fazer com o meu trabalho é apresentar argumentativamente aqui a seção 10 da investigação do Rio sobre os milagres, e depois fazer um comentário sobre o ensaio das superstições, tentando fazer uma aproximação entre ambos. Bem? Na seção 10 da investigação, Hume aborda a temática dos milagres. E tal seção nos oferece duas investigações. A primeira trata da possibilidade de verificação da ocorrência de um milagre. E a segunda aborda as testemunhas. Ou seja, o autor está preocupado com a possibilidade de validação ou justificação da existência de milagres. É possível notar que tal seção funciona de maneira norteadora, pois ao depositarmos nosso sentimento a um juízo de cunho milagroso, aceitamos que um discurso tenha tamanha força que nos convença do movimento contrário da nossa experiência habitual. Isso ficará elucidado de forma mais transparente ao longo dessa exposição. A seção 10 da investigação possui outra característica, pois ela aponta o limite crítico para a teoria indutiva baseada no costume de Hume, uma vez que, a partir da análise das questões de milagres, somos capazes de pensar, de maneira prudente, evidências confusas que são oriundas do testemunho. Temos a experiência como grande guia das questões de fato, entretanto, sabe que elas são infalíveis, e que elas não são infalíveis e podem, porventura, nos conduzir a alguns equívocos. Alguns efeitos se mostram constantes e uniformes, outros se mostram constantes e, em certa medida, acabam por frustrar nossas expectativas quando fogem um pouco do esperado. E existem ainda aqueles efeitos que se mostram completamente imprevisíveis. O que isso significa? Significa dizer que as questões de fato nos entregam a todos os graus possíveis de segurança e insegurança. Hume caracteriza seu entendimento acerca dos milagres em duas esferas. A primeira trata dos milagres apenas como eventos que violam as leis da natureza, dando um tanto de descrédito a eles uma espécie de notação negativa. A segunda é a parte do texto qual o autor aponta que a própria crença nos milagres poderia ser uma prova direta e decisiva para sua existência. Entretanto, isso se coloca apenas como uma conjectura, pois tais argumentos não teriam força suficiente para se confirmar e nos convencer. Em uma segunda análise do tema, surgem as questões dos relatos de testemunhas, que poderiam justificar, em certa medida, algum tipo de milagre. Sabe-se que devemos regular nossas crenças a partir de evidências, pois apenas a experiência é capaz de nos garantir algum tipo de previsibilidade com relação às questões de fato. Devemos caminhar com prudência e nos apropriarmos de eventos passados para encontrar pontos de fixação de nossas expectativas e crenças. A probabilidade faz com que depositemos nossa crença em determinados eventos. Eventos esses que se construíram com força e vivacidade em nosso entendimento a partir de experimentos. Por isso a dificuldade de admitir os milagres. Quando se pensa no testemunho de uma ou mais pessoas sobre milagres, se pensa que tal testemunho teve como fonte uma impressão passada e tal evento foi um acontecimento extraordinário ao curso normal da natureza. Seria apenas o testemunho uma prova decisiva da violação das leis que regem a natureza? É claro que o assentimento ao testemunho das pessoas pode variar. Se pensarmos em eventos costumeiramente experimentados e que mantêm uma conjunção regular, notaremos que a partir de tais conjunções temos a principal forma de atribuir crença ao inobservável. Vamos lá. E aqui eu cito Hume. Quando essa experiência não é absolutamente uniforme de os lados, acompanha a inevitável contrariedade de nossos juízos e a mesma oposição e destruição mútua de argumentos que ocorrem em todas as demais espécies de evidências. Frequentemente, hesitamos em face dos relatos alheios. Balançamos as circunstâncias contrárias que causem qualquer dúvida ou incerteza. E, quando descobrimos uma superioridade nos lados, inclinamos-nos para ela, mas sempre com um decréscimo de segurança, proporcionalmente à força do seu antagonista, que eu fecho a citação. Se pensarmos em todo o conhecimento de história e filosofia que o homem teve em sua construção cultural, não poderíamos de forma alguma rejeitar a função da linguagem da comunicação como intermediários e transmissores culturais. Muito embora o testemunho esteja assentado no crivo da experiência, é ele que faz com que consigamos caminhar e levar ensinamentos, descobertas e saberes adiante.
Entretanto, os relatos que fogem da sucessão habitual de acontecimentos devem ser encarados como eventos isolados, que nunca se repetiram, e por isso não possuem nenhum tipo de justificativa empírica nem racional. Tais eventos são os milagres. Evidentemente, nos inclinamos para o lado que nos apresenta uma maior possibilidade de ocorrer, e isso é fornecido pela observação. Tal regularidade provocada pelo curso natural faz com que usemos o hábito como critério de prudência, e prudente parece ser tudo aquilo que ocorre com determinada conjunção. Existem inúmeros fatores, segundo o autor, que podem fazer com que duvidemos de testemunhos acerca de questões de fato. É possível citar alguns. Quando testemunhos se contradizem, enfim. Quando as testemunhas já possuem algum caráter duvidoso, quando alguém que afirma algo possui simultaneamente algum tipo de interesse no assentimento de sua própria fala, quando tem hesitação em seus discursos e assim por diante. Todos esses são fatores pelos quais poderíamos ter de reduzir ou até mesmo destruir a força de um argumento derivado de um testemunho humano. Mesmo alguém com muita autoridade e influência, mesmo alguém com caráter exemplar e famoso por sua virtude, geraria uma incredibilidade acerca de um fato que forçaria o nosso entendimento contra o que é habitual. Mesmo a confiabilidade em argumentos de autoridade tende a ter assentimento negado quando se trata de eventos que não se assemelham com os que a evidência nos mostra com constância. O cerne da questão se torna a probabilidade. Se nosso entendimento naturalmente pesa e dá assentimento a algo que possui mais chances de ocorrer e que se supõe previamente que haja uma produção de evidências proporcional que justifique algum tipo de superioridade de um efeito, como depositar crença em uma subversão das leis que regeram o mundo até então? As religiões normalmente recorrem à autoridade de um Deus para buscar alguma credibilidade para os fatos miraculosos, que violam as leis que regem a natureza. Por isso a dificuldade no assentimento. Milagres são questões de fato. Milagres se opõem às leis uniformes da natureza, que também são questões de fato. Portanto, não há contradição em pensar milagres, porque não há contradição alguma em negar uma questão de fato. Em última instância, não seria contraditório pensar em como algo existente. E o que nos sobra? Bem, a força e a vividez, uma vez que podemos considerar a veracidade dos relatos dos testemunhos, e com isso, reavivaríamos nossas crenças causais, ou apenas pesaríamos o grau de evidência no sentido mais probabilístico possível, o que nos leva a dar assentimento ou não para os testemunhos milagrosos. Então, o Hume conjectura aqui, eu cito mais uma vez, eu prometo que é útil. Mas, a fim de aumentar a probabilidade contra depoimentos de testemunhos, suponhamos que o fato asseverado por elas, ao invés de ser simplesmente maravilhoso, é realmente milagroso. E suponhamos também que os depoimentos considerados à parte, em si mesmos, equivalem a uma prova cabal. Nesse caso, temos prova contra prova, que a mais forte deverá prevalecer, embora com um decréscimo de sua força na proporção da força de sua antagonista. Fecha a citação. A prudência levará o homem a ponderar e aperfeiçoar seus raciocínios, na medida em que examina todas as alternativas que sustentam um número maior de eventos similares, ou seja, o que for mais provável. A partir daí, o hábito entra em ação e faz com que esperemos efeitos semelhantes de causas semelhantes. Tal propensão, juntamente com a probabilidade, permite que pesemos as conjunções constantes dos fenômenos e consigamos fundar, mesmo que de forma transitória, algumas leis da natureza. Uma possível admissão de eventos milagrosos nos apontaria um movimento até um pouco interessante, que seria a contingência dos fenômenos. Todavia, a epistemologia arquitetada por Hume está completamente atrelada à constância da natureza e à nossa inclinação às alternativas mais prováveis. O testemunho pode obter algum grau de crença a partir da credibilidade depositada na pessoa que relata. Mas quanto mais quimérico e insólito, mais difícil será atribuir algum tipo de confiança e credibilidade. O exemplo do príncipe indiano, que se recusou a dar assentimento ao fato da água congelar em climas frios, é interessante, na medida em que Hume defende que o príncipe raciocinou de maneira prudente, porque a experiência jamais havia mostrado fato similar a ele. Portanto, a única maneira que esse homem teria de conceber a água congelada em climas frios seria o relato de uma testemunha. E por mais perfeito que tal relato fosse, se o príncipe usasse a probabilidade a seu favor, o fato surgiria apenas como algo extraordinário. O testemunho por si só não é o suficiente para estabelecer um milagre, segundo o autor, a menos que o autor do testemunho fosse portador de uma índole tão reverenciada
que a falsidade de seu testemunho seria mais milagrosa do que o próprio milagre narrado. Então, adiante. Os relatos milagrosos parecem estar fixados nas pessoas e que, em determinadas situações, negá-los seria mais ultrajante do que apontar sua possível falsidade. E por quais motivos esses milagres estão fixados nos homens? Bem, de acordo com a leitura de Hume, os motivos seriam uma propensão natural à credulidade e à superstição, à ignorância, etc. Encontramos aqui uma impossibilidade de assentimento razoável nas crenças em milagres na filosofia do autor. Se pensarmos a partir desse prisma, é possível encontrarmos duas questões, uma de ordem epistemológica e outra de ordem metafísica. A de ordem metafísica investigaria o comportamento da natureza a partir de uma intervenção de uma divindade. E a de ordem epistemológica, essa sim, que a gente vai dar um pouco mais de atenção, analisaria a validade do testemunho que, em tese, presenciou o milagre atestado. Hume rechaça a possibilidade de que o testemunho em benefício de qualquer milagre tenha algum tipo de relação probabilística, ao menos ainda de que qualquer tipo de prova empírica possa ser impossível. Só a experiência da autoridade ao testemunho humano. E essa é a mesma experiência que nos garante as leis da natureza, diz Hume. Portanto, nenhum testemunho poderia ter valoração epistêmica suficiente para se colocar com algum tipo de força em nosso entendimento. O autor não defende a impossibilidade dos milagres. Evidentemente, por serem questões de fato, como já dito, eles não podem ser descartados assim, da filosofia de Hume, sem que causassem graves danos ao resto do sistema. Entretanto, não há nenhum registro suficientemente firme para que reconheçamos o milagre. Em última instância, podemos conceber o milagre, mas os testemunhos e relatos até hoje acerca de eventos mágicos não são suficientemente bons para que pudéssemos comprovar o milagre dentro do sistema de Hume. Por mais que tenhamos caminhado com a luz da filosofia de Hume, seu sistema que possui uma pretensão de se estabelecer como a física newtoniana do homem, devemos analisar questões de ordens pontuais. Ao tratarmos das questões de milagres em suas obras de teoria do conhecimento, conseguimos chegar a alguns denominadores. Todavia, o principal deles se apresentou como a impossibilidade do testemunho para dar força e confiabilidade a um evento milagroso que confrontaria as leis da natureza. Entretanto, a temática da crença não ficou obsoleta, como sabemos. Observamos há pouco o papel do testemunho em eventos que fogem do crivo da experiência. E foi possível perceber que a crença depositada em tais eventos tem maior relação com a disposição dos homens em acreditar naquilo que é mágico do que em uma cadeia de raciocínios probabilísticos. Nos ensaios, Hume nos indica a superstição e o entusiasmo como duas formas de se corromper as religiões. É possível que se enxergue na filosofia humeana uma indicação para encontrar uma predisposição do homem a temores e apreensões inexplicáveis. Tais desconfortos seriam oriundos de algo decorrente da vida profissional, pessoal, ou até mesmo de algum tipo de melancolia ou amargura. O homem, por natureza, já possui em seu espírito um receio sobre os males que são desconhecidos, e quando não é capaz de atribuir tais males da vida a algum objeto, ele os inventa. E tais objetos inanimados possuem uma maldade sem limite, e possuem também a capacidade de fazer tudo para desestabilizar a amenidade humana. Após todas essas assertivas, uma pergunta aparentemente se faz necessária, e por mais que seja trivial, ela necessita de uma resposta. Se os causadores dos males são invisíveis, de que forma podemos combatê-los? A resposta é evidente, com métodos tão incompreensíveis quanto os supostos inimigos causadores de infortúnios. Segundo Hume, proibições, rituais e oferendas, entre outras práticas exóticas e místicas, tendem a ser sugeridas pela loucura. E, de fato, o que temos aqui é uma mescla entre fraqueza humana, o medo e a melancolia aliados à ignorância. E dessa mescla resulta o que se compreende por superstição. Hume claramente ataca a maneira de se combater monstros psicológicos com medidas mágicas e exóticas. Acredita que, assim como na crença em milagres, a crença em superstições funcione mais para dar conta de um homem simplório que encontra em um mundo divino uma espécie de saída, ou tentativa de saída, para seus problemas ordinários. O efeito contrário a esse homem simplório, citado anteriormente, também ocorre quando pensamos em um homem com a vida favorável, na qual poucos infortúnios assolam seus entes e os negócios vão muito bem. Desde o início das religiões protestantes, isso era apontado como um sinal divino. A prosperidade aponta um caminho correto que está sendo seguido. E se seu irmão não obteve o mesmo sucesso, significa que tal indivíduo precisa rever seus caminhos. O ponto que se faz interessante aqui
é que o indivíduo mais simplório tende a atribuir seu sucesso a uma espécie de porte de preferência divina que o protege, e faz com que ele tenha tais sucessões. E isso torna a divindade objeto de sua gratidão e, consequentemente, de sua devoção. Tal processo de presunção, orgulho e imaginação larga é o que se entende por entusiasmo. Hume acreditava ainda que, de certa forma, algumas nações e povos se submetiam a determinados tipos de governos e regimes pautados em um medo do desconhecido. A superstição tem o poder de, aos poucos, tornar homens mais mansos e submissos. Aos poucos, vai entranhando no seio dos grupos sociais. Todavia, o que sobra para o nosso propósito? Bem, que as superstições são uma espécie de reguladores de vida ordinária. Mas como elas são levadas adiante? Assim como os relatos milagrosos, através de um discurso. Simpatias e costumes, muitas das vezes, são pautados em determinados hábitos, que se apresentam como necessários e aparecem efetivamente como superstições. Os mais humildes e menos providos de educação tendem a aceitar costumes, ritos e discursos cada vez mais exóticos e excêntricos. Diante disso, sobra mais um argumento para Hume contra os milagres. O discurso atinge com maior veemência o vulgo, e em sociedade onde a maioria do povo é pouco esclarecida, uma fala mística, um culpado pelas adversidades, uma solução para as mesmas, pode soar de maneira sedutora. Por fim, nada disso nos soa de maneira surpreendente na leitura de Hume. Se até mesmo a identidade pessoal é colocada em xeque em sua filosofia, pouco espaço sobraria para um chinelo virado, para indivíduos caminhando sobre águas ou sobre uma divindade escolher um governante para representar na Terra. Obrigado. O que significa o chinelo virado? Uma crendice popular, se você deixar o chinelo virado, a sua mãe morre. Credo? Chinelo virado não pode. é um perigo. É um perigo. Mas mesmo que seja sem querer? Não, mas principalmente se for sem querer, esse que é o problema. Eu tenho a obrigação, imagina, eu descalço o chinelo e fica virado. A minha obrigação é endireitá-lo. Exato. Senão a minha mãe vai morrer. Isso. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então Não, claro, então- sim, mas depois com a superstição. É só provar que com o nome do vai chinelo. Só funciona com o nome do chinelo. Eu não sei se a gente sabe que isso Não, acabei. Eu estou convencendo a fala. convencido. Eu estou totalmente convencido. E a vassoura virada atrás da porta? Essa eu não conheço. Não, mas o Pedro não Você disse vai que não vai fazer acontecer. isso é para Ele o não. convidado ir embora, né? É. A vassoura virada. Eu acho que isso é uma questão interessante, né? Porque quanto que eu consigo extrair do Hume juízos de natureza normativa acerca da natureza e o quanto eu não posso. Porque ao mesmo tempo que ele diz que eu não lembro, mas acho que ele não fala lá sobre o chinelo virado. Não. Mas eu acho que eu posso concluir acerca dele de que eu não tenho razão para dar sentimento a alguém que me diz que se eu deixo meu chinelo virado, minha mãe corre risco de vida, né? Isso eu posso concluir, e posso concluir como? Porque eu já vi vários chinelos virados, e as velhinhas continuam inteiras, e as pessoas testemunham, né, falam, pessoas que eu considero muito humano, me falam, grito, me falam, Celso, me falam, olha, deixei o chinelo virado, não aconteceu nada. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Hume não nos dá a afirmar de que eu sei que isso não vai acontecer, né? Tenho boas razões para acreditar que Eu não tenho vai. boas razões para... E só isso. eu tenho boas razões para crer que não, né? Então, por exemplo, a coisa do Por isso eu era do Lázaro, né? Chega alguém e me diz que as pessoas não ressuscitam dos mortos. Aí chega o professor Danilo, por exemplo, ele abre a porta e diz, gente, eu acabei de vir do estacionamento e ressuscitando os mortos, a gente tem que ir embora. O que a gente faria? Eu levantava e porque eu não sei. Perdi um pouco do que ele falou. Não, eu não ia duvidar do que ele estava me dizendo. Realmente, eu estou preocupado, né? Eu tenho medo de zumbis, eu vou embora. Mas foi porque foi o professor Danilo que Exatamente, porque o testemunho dele é um testemunho que eu respeito e eu não acredito tanto na natureza, eu não acredito que eu consiga extrair juízo normativo sobre a natureza, ou seja, ainda que eu tenha muitas razões para não dar sentimento a esse tipo de expressão, o fato é de que há circunstâncias em que eu dou. Sim. Né? E o Rio me permite
extrair alguma, digamos assim, alguma materialidade filosófica desses momentos em que eu sugiro meu sentimento. Ou seja, eu não sei. Constante possibilidade lógica do contrário, É, seu caso. exatamente. Não sei se você chegou a ponderar sobre Então, isso. eu não sei se eu cheguei a conversar com você, sabe, mas basicamente a ideia da minha tese é essa, é apontar se esse tipo de argumento para o Hume está bem construído de forma negativa ou não, né? Então, basicamente caminharia para isso. Mas eu acho que a intenção aqui, basicamente, é apontar o problema das superstições, como ela pode causar algum mal ao indivíduo. E existem algumas aqui, e aparentemente acho que o Hume indica, que chegam a ser tão esdrúxulas, como a do chinelo virado e tudo mais, que é de se ficar espantado como algum indivíduo consegue dar a crença e a sentimento a esse tipo de evento. Mas eu acho É sentimento imediato, né? isso, e aí, não, porque Ser fulano de lógico. tal me disse, então, olha, alguém me disse que ele ressuscitou, então ressuscitou, tá? Então, tipo, acho que é mais ou menos com relação ao testemunho, como as pessoas têm um filtro de crença muito frágil, né? Que passa muita coisa ali, o cara não consegue colocar as coisas na balança da probabilidade, a balança é muito Sim, mas tem desequilibrada. algumas que são muito explícitas, né? Como essa de deixar a vassoura atrás da porta, chinelo virado, coisas assim. Mas, por exemplo, a ideia de que nós podemos ser redimidos com uma grande quantidade de progresso econômico a partir de uma liderança hábil. A gente já fica assim. Essa época é difícil não dar sentimento a essa crença, você é criado em um determinado contexto. Mas aí já não é superstição. Oi? Mas aí talvez já não seja superstição. Eu acho que tem muitos elementos de superstição. Quais? O fato de que, usando os elementos dele, né, eu já conversei com várias pessoas mais ou menos importantes e inteligentes, elas me disseram, olha, não funciona assim. Em lugar nenhum no mundo não há essa figura. E você olha os livros de história e ao mesmo tempo você pensa, nossa, essa figura realmente não existe. E você tem um certo percurso de vida, você já experimenta certas lideranças e você foi frustrado muitas e muitas vezes. Mas ainda assim essa expectativa não é dissolvida. Não, mas será que essa está ligada diretamente a uma subversão de uma lei natural? Parece um pouco mais de expectativa humana, né? Uma coisa assim. Será que... Se calhar esse elemento não seria suficiente para considerar isso uma superstição. Uma lei natural, acho que não. Ou a concretude desse acontecimento, um milagre. Se isso acontecesse, não seria um Não milagre. seria um evento mágico, né? Não seria um evento... No sentido de violação de leis naturais. Isso, eu acho que Será que não? Eu acho que a economia realmente ela não é uma ciência natural. Mas há quem creia que ela tem elementos previsíveis assemelhados à natureza. Né? Que há leis intrínsecas da economia em relação às quais nós não podemos escapar. E segundo parte dessas leis, existem condicionantes acerca do crescimento econômico acelerado, e dos impactos desse crescimento econômico sobre a vida. Ou seja, se acontecer que haja um líder político que consiga produzir crescimento econômico acelerado e, ao mesmo tempo, equacionamento de problemas sociais abrangentes, acho que tem toda a razão para dizer que é um milagre. que é mais substancial do que Lázaro voltando. A gente já viu a expressão milagre, ela existe na economia, né? A gente usa de maneira analógica, né? Mas ao mesmo tempo, parece que essa analogia ela não é tão... Eu poderia dizer o seguinte, que realmente, o milagre econômico, sei lá, não vou me comprometer por nenhuma década, não se assemelha a Lázaro. Né? Mas se aquilo que nós esperamos, o elemento da superstição é esse, né? Nós esperarmos alguma coisa que, se acontecer, nós temos razão para dizer, aconteceu a subversão das leis naturais. Mas acho que existe um mecanismo de supressão de milagres, vamos dizer assim. Eu não lembro se está exatamente no livro, mas que é a introdução das hipóteses ad hoc, né? Uhum. Então, se você
qualquer exemplo que a gente deu aqui, você pode abolir o milagre, suprimir o milagre através da introdução de uma hipótese qualquer que diga, olha, não, são condições especiais que geraram essa situação, não tem milagre, nenhuma lei natural foi violada, nenhuma lei econômica foi violada. Eu acho que isso é mais constante do que a gente imagina. Eu concordo, mas isso não subtrai a nossa expectativa. Ah, não. Né? Porque, na verdade, o milagre não acontece. Se ele acontecer, a gente pode explicar a partir de uma hipótese ad hoc, não tem problema nenhum. Mas o fato é que nós temos uma expectativa de morte da mãe, de coisas a partir de superstições. E nós temos uma expectativa assemelhada a essa natureza de eventos. Né? Boa parte da nossa expectativa política está um pouco ligada a isso. E o fato de que eu acho que Hume me autorizaria a dizer, eu não tenho razão para crer, ainda que eu ofereço a minha disponibilidade. Mas, se eu não me engano, não tem uma distinção ainda entre milagres e eventos extraordinários? Isso não seria uma espécie de evento extraordinário que não é um milagre? Porque eu acho que o No milagre sentido de ser muito improvável. Né? muito mais improvável, no sentido de probabilidade. É muito improvável que ocorra, porque, pelo menos na minha leitura, toda vez que ele fala de milagre, na minha cabeça tem uma figura de mágico, de quimérico ali, de A noção de milagre funciona, está sempre dependente de uma noção forte de lei da natureza. Isso. A não ser que a gente... Aí eu teria que fazer uma espécie de distinção entre natureza de milagre. Sei lá, um milagre efetivamente divino, uma obra mágica, uma intervenção divina mesmo, ou uma coisa que é bem improvável, mas... Acho que a questão é rudimentar mesmo, de que são assemelhados enquanto milagres e o nosso assentimento não se justifica. Ou seja, ele é tão irracional quanto. Percebe? A expectativa de que um outro ressuscite, ou a expectativa de que XYZ na esfera pública se dê, é irracional. Eu não tenho motivo para dar meu assentimento, ainda que eu sinta que sim. Da mesma maneira que, sei lá, que o esclarecido espera, a pessoa sem informação natural espera. E os dois não têm razão para esperar. Percebe? Só uma noção de esperança ali, né? No máximo isso. No segundo. Os dois, né? Uma noção de Mas eu não consigo distinguir, digamos assim, a rudeza da expectativa do sobrenatural com relação ao âmbito religioso e uma certa sofisticação da expectativa que se dá em âmbito não especificamente mágico-religioso. Acho que a expectativa se assemelha. Ou seja, esperar determinadas dinâmicas assemelha-se. E eu acho que para nós parece muito mais. E que o exame racional mostra como muito mais difícil do ponto de vista natural do que certas dinâmicas que são tidas como mágicas e religiosas. A minha ideia, pelo menos aqui, a minha dificuldade em corroborar seria, mas será que não seria um tanto inocente também, um tanto vulgo aceitar, por exemplo, o seu exemplo? Como? Sei lá, que alguém vai ter um líder que vai conseguir produzir um milagre. Será que isso não cai um pouco... Eu acho que eu tenho mais razão para crer que o Lázaro retorna. Eu também. Que o Lázaro retorna? Mas eu acho que aquilo ali é uma crença um pouco vulga. E essa também parece ser. Então, mas entre essas duas crenças vulgares, eu acho que eu tenho mais razão nesse sentido. A primeira do que a segunda. Eu tenho mais razão para crer que alguém pode curar a minha cegueira do que eu tenho razão para crer que de que os meus problemas vão ser resolvidos por um líder político. Percebe? No sentido de quantidade de evidência, né, que a gente tem. De uma pessoa que estuda o assunto, quantidade de evidência para ambos, parece igualmente irracional esperar isso no âmbito político. Né? Sim. Eu acredito que... Mais irracional do que acreditar num... Que alguém curou cegueira. Eu tendo a crer que sim. Porque isso pelo menos existem relatos, né? Uma outra pessoa, às vezes a pessoa não era bem cega assim, né? Não tem sempre um problema. Mas aí não é violação da lei da natureza. Se ela não era assim tão cega, por exemplo. Ah, sim, claro. Teria que ter todos os elementos de... Nesse caso...
Por isso que eu disse, a noção de milagre funciona apenas sob a assunção de uma lei forte da natureza. Uma coisa que não pode, em nenhuma circunstância, ser de outra forma, a não ser aquela que é. Mas se calhar o grande problema é averiguar em Hume se essa noção tem algum cabimento. Eu acho que a gente tem Mas isso dificuldade- remonta para um problema de Entendeu o que são as leis, epistemologia. não? Eu acho que a gente tem dificuldade grande nessa discussão porque por causa do pano de fundo da ciência newtoniana, né? Então você tinha uma noção de causalidade muito mais forte. Forte, sim, né? sim. Então, que é a preocupação do Hume, do Kant também. Né? Então a evidência da física newtoniana era muito tinha um peso muito grande. Então, daí isso muda um pouco o Hume, a indução. Mas isso é interessante, né? Porque o Hume, obviamente, ele defende resultados da ciência, né? Obviamente newtoniana, só que ele tem a explicação dele filosófica realmente como se deve entender a causa, né? Ele tem toda uma discussão dessa. Aí eu tenho uma colocação, um comentário, que talvez seja igual à primeira pergunta do professor Carrega, que é o seguinte: se a gente tem estudar o Hume, como é que ele entende uma lei científica, no final das contas vai depender da noção dele de indução, de causa e efeito, que nós vamos saber que no fundo não tem uma base racional no fundo. Lá. Então daí a gente extrai o que é uma lei da natureza, certo? E por outro lado, a gente vai ter a noção dele de milagre, que por definição é uma exceção a uma lei natural, né? Aí ele vai tentar, no argumento que parte da sua apresentação foi expor, né, que é sempre um homem que pondera sua crença com relação à evidência, é sempre racional acreditar no testemunho de alguém que está relatando uma violação de uma lei natural, porque é mais provável, conhecendo a psicologia humana, que o Hume estudou muito bem, que ele esteja mentindo, que ele esteja fruto de um equívoco de memória, né? A minha colocação, que é mais uma colocação, não é tanto uma pergunta, porque eu veria esse ponto, sei lá, tentando equilibrar duas coisas, né? Por um lado, ele tem que defender uma noção de lei da natureza, que no final das contas, como entende indução, causa e efeito, já não é muito forte, né? E depois tentando defender que milagres, no sentido de exceções à lei natural, né, nunca devem ser alvo de crença de uma pessoa sábia, né? Não sei se nunca, né, Diego? Mas que não é prudente, né? Não parece ser uma boa escolha, mas não sei, nunca eu acho que é muito forte, mas a princípio... Nunca no sentido da distância. Talvez, sim. Eu concordo com você. Você vê esse problema também? Porque isso para mim, desde a primeira vez que eu li Hume, isso para mim é uma coisa que eu questão um pouquinho. Eu não sei comentar esse problema, infelizmente. Não, tudo bem. Apesar de que, dependendo da leitura que se faz, principalmente do livro 1 e da primeira investigação, se ela for radicalmente cética, a pessoa não só não tem razões para acreditar no milagre, como não tem razões para acreditar na noção de milagre. Ela nunca vai saber se está diante de um milagre ou não, porque ela não sabe se existe lei da natureza ou não. Por isso que depende de uma interpretação. Se o Mário ou qualquer outro leitor de Hume dá uma interpretação radicalmente cética, a noção de milagre, não só porque ela seria justificada acreditar no que seria um milagre, mas porque diante de um milagre, eu não sei se ele é realmente um milagre. Mas aparentemente na seção 10 ele dá brecha para a possibilidade, né? Ele fala que não é Pois, prudente, porque mas também é possível que haja leis da natureza Isso aí. fortes, no sentido forte. Quer dizer, pelo Mas menos para mim parece a fácil. compatibilista parece ser o mais plausível, né? A ideia de que eu não devo nunca dar assentimento, mas se eu for dar assentimento a alguma coisa, antes eu Sim. tenho um bom testemunho. Né? Sim, sim. Quase um conselho epistêmico / pragmático. Sim, sim. Mas também não havia alguma coisa do Hume sobre boa e má religião? E a má não estaria ligada ao assentimento de superstições e a boa uma espécie de expurgamento dessas superstições? não tem acesso a isso. Eu também nunca li sobre isso, mas vou ouvindo aqui e ali. Na história da religião natural ele trata disso. Então, se calhar o problema é mais o assentimento a superstições do que aos milagres.
que é que tu achas? superstições. Prática de superstições, né? Você acha que tem uma distinção tão larga assim entre um e outro? Não sei, é Eu uma acho que pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, Então, o bom religioso não pode acreditar em milagres, mesmo assim. mesmo assim, eu acho que a questão das superstições bem, o próprio diálogo, o próprio ensaio parece ser um ataque à religiosidade de forma geral. Parece não, é o mal, né? Porque é um ataque, porque ele fala que é um câncer, não sei o que, não sei o que lá. Mas aparentemente ali ele está aproximando a noção de milagre e a noção de superstição. Bem, acreditar naquilo ali que pode haver um indulto em alguma coisa, algum tipo de operação mágica que possa mudar a vida cotidiana não faz sentido nenhum. Então depositar em alguma crença religiosa, o meu sucesso ou o meu fracasso, bem, ele acaba dizendo que isso é uma tendência do humano, mas que eu acho que acaba entrando no mesmo balaio, aparentemente para mim pelo menos, que é o milagre, né? Bem, acreditar que existe algum tipo de motivação extraordinária para garantir alguma coisa de um evento corriqueiro. Mas aí fica a questão de saber em que é que acredita o bom religioso, não é? Isso, mas aí eu Para acho que ele eu ser teria que consultar as religioso. obras É da- claro. Porque eu suspeito que se calhar a gente vai cair naquela coisa do Kleber. Bom, ele Do acredita Kleber. que é a causa última, a primeira, do ponto de vista, e acabou. Eu não sei Acredita como é mais que na- ele resolveria isso, porque ele tem uma leitura não cética, né? Então, Exatamente. Não, isso é só especulação da É. minha parte, mas se aparentemente o bom religioso nem sequer estaria autorizado a acreditar em milagres, porque superstição e milagres são a mesma coisa, então se calhar no limite, se eu quiser acreditar que existe a boa e a má religião, ou o bom religioso e o mau religioso, eu vou ter que reduzir a crença religiosa, simplesmente acredita que existe Deus e acabou-se. Não existe mais nada que componha a conjuntura de crenças do religioso, do bom religioso, para além disso. E aí a gente cairia dentro da interpretação do Kleber. essa interpretação dele pode gerar alguns problemas para a Não, questão de óbvio. milagres, porque É óbvio. é uma interpretação não cética, então de repente ele aceitaria uma subversão de leis da natureza previamente. O bom religioso ou o Kleber? O bom religioso. Então ele acreditaria em milagres. Sim. Mas ele estaria autorizado a acreditar em milagres. Essa é que fica a questão que exige leitura e especulação sobre Mas essa certamente distinção. esse tipo de leitura levaria a gente a isso. Sim. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Quando você fala de interpretação cética ou não cética, eu não consigo entender muito bem porque, se é que é isso que você está dizendo, porque uma interpretação cética precisaria necessariamente desautorizar uma crença em milagres. Não, veja bem, eu acho que ela não desautoriza. Ela não desautoriza. O que eu disse para a Carlota aqui seria mais ou menos o seguinte: uma interpretação naturalista, uma interpretação não cética, ou seja, uma naturalista, ela tenderia, bem, pelo pouco que eu conheço das obras de religião do Hume, a olhar com bons olhos a possibilidade de uma subversão de uma lei natural. Mas não é uma espécie de ataque cético. Não cético, quando eu falo, é para não falar o naturalismo direto, entendeu? Entendi. Porque eu fico pensando em outros autores, por exemplo, Cornélio Agripa, que tem um status questiones ainda em aberto sobre a relação dele com o ceticismo, em que momento da carreira dele, intelectual, ele vai se relacionar com o ceticismo. Então, tem autores que pensam que o Cornélio Agripa, num determinado momento da vida dele, foi um bruxo excêntrico e em outro momento ele envereda por um ceticismo, através de leitura de Sexto, provavelmente, e isso faz com que ele dê adesão a um posicionamento fideísta que faz com que ele rejeite toda a bruxaria que ele defendia anteriormente. Mas existe uma outra possibilidade, foi surgindo uma vida muito conturbada, então não é muito fácil separar fases e tudo
Então tem uma outra corrente que pensa que o Cornélio Agripa ele tem um acesso a textos céticos muito anteriormente do que se supunha, e quando da redação da obra magna dele, que é os 3 livros de filosofia oculta, que ele já tinha acesso a esses textos céticos, e o ceticismo faz com que ele suspenda o juízo sobre as ciências da época e, a partir dali, ele elabore a partir dessa rejeição de todas as ciências da época, ele elabora uma noção de natureza baseada em estoicismo e também em cabalismo, mas uma natureza que pode ser manipulada através de artifícios que são artifícios mágicos. Então esse seria um exemplo de um sujeito que conseguiria conciliar uma espécie de posição cética com uma teoria, não só uma teoria, mas também uma crença em milagres, do tipo ressurreição dos mortos, curas a longa distância, por simpatia, de elementos análogos e etc. Pensando, por exemplo, em sexto, que não tem propriamente uma discussão de milagre, evidentemente, ou talvez não tão evidentemente assim, porque o cristianismo, por exemplo, já estava circulando há 200 anos, e havia o judaísmo, evidentemente. Mas pensando em sexto, a gente tem o tropo de Enesidemo dos eventos extraordinários, que a gente só supõe que eles são extraordinários e atribui valor a eles pela irregularidade em que eles ocorrem, mas ele não está falando de milagres, fala mais de eclipse. O que é mais valoroso, o sol de cada dia ou o eclipse? Mas as pessoas tendem a valorizar mais o eclipse porque ele ocorre de vez em quando. Mas eles são, em termos de valor, idênticos. E aí você é levado a pensar, desprovidos de valor provavelmente. Mas também tem as discussões religiosas do sexto, encontros lógicos, por exemplo, em que não há motivo algum para um cético duvidar, perdão pelo duvidar, aqui foi um escorregado, mas para o cético desacreditar ou acreditar na existência de deuses ou Deus. São encontros físicos, perdão, são equivalentes. De fato, pode inclusive ser benéfico acreditar na existência de deuses na medida que essa crença é uma crença civilizatória. Pessoas inventam deuses para legislar em nome deles, por exemplo. Isso evitaria, sei lá, o canibalismo. Ele cita lá uma passagem, se não me engano, do Orfeu. Eu fico pensando isso porque eu não consigo, eu tendo muito mais a pensar como a Carlota disse, que no fim das contas, em termos de ceticismo, não em termos de naturalismo ou do modelo rumiano de ceticismo especificamente, não há elementos suficientes tanto para desacreditar quanto para acreditar em milagres. São equivalentes, ou superstições também seriam. Algumas podem ser benéficas, inclusive, em termos pragmáticos. Bem, eu acho que eu concordo com você, tanto que eu concordo com a Carlota também, acho que a gente já conversou sobre isso. E eu não sei se eu consegui deixar isso claro, mas eu também não estou dizendo que o Hume está tomando... Qual é a posição do Hume aqui? Eu não estou apontando isso. O que eu estou apontando aqui é como ele enxerga que as superstições, e aí nisso eu acho que há uma pequena discordância, em duas partes. A primeira eu concordo, que eu acho que o Hume também não... Existe uma parte negativa, uma parte positiva acerca desse argumento dos milagres dele, né? Agora, eu não sei se ele concordaria com
a benéfice de uma superstição, de um milagre para a construção de uma sociedade. Eu acho que não. Pelo menos se eu for ler o ensaio sobre as superstições. Que ele ali deixa muito claro, em quase todos os parágrafos, quase demarcado que isso é um mal, isso é uma doença que assola o homem. Então eu acho que ele se coloca definitivamente contra... As consequências pragmáticas seriam negativas, inclusive. Definitivamente. Para o Hume, pelo menos, se eu for pegar só esse ensaio isolado que é o das superstições, ele diz que isso é um mal, que é uma doença que assola toda a sociedade, que isso é uma espécie de moléstia. Isso, eu acho que nos 2 primeiros parágrafos tem, acho que quase 14 xingamentos ali para a ideia de superstição. Então, né, na primeira parte eu tendo a concordar com Carlota que existe, não fica claro no Hume se o argumento é um argumento positivo ou negativo, né? Basicamente esse é o objeto da minha tese, vai ser o objeto da minha tese, a análise desse argumento dos milagres. E a segunda parte eu não sei se pelo menos a partir do ensaio das superstições, ele acredita que isso poderia ajustar a sociedade de alguma forma. Eu acredito que para o Hume não. No caso lá do sexto, no exemplo que eu dei, essa passagem ocorre algumas vezes no sexto. O que está em evidência é uma espécie de argumento antropológico para justificar ou que mapeia ou diagnostica historicamente o surgimento das religiões institucionalizadas. No fim das contas, surge uma crença em deuses. Essa crença é propositalmente manipulada por pessoas que que pretendem não viver mais num estado de barbárie comparado a estados de canibalismo. Então, a passagem que é de Orfeu, se não me engano, diz: o homem devorava o homem conforme as outras bestas, e aí surge alguém que inventa lá os deuses com os tabus e etc. Essa menção a essa passagem, ela é, por sua vez, uma citação que Sexto vai fazer a autores que são considerados importantes na tradição do ateísmo antigo. Por exemplo, Teodoro, o ateu, Diágoras de Melos, esses sujeitos. E esses sujeitos, por sua vez, quando eles relatam esse processo usando uma fonte antiga, eles estão fazendo uma espécie de denúncia da falsidade das religiões. Então, ainda que o resultado seja um ganho civilizacional, ainda assim, o modo como ele é obtido é através de uma mentira. E isso é ruim em si mesmo. Agora, o caso do Sexto, quando ele menciona isso, ele menciona vinculando a essa tradição ateia para dizer: olha, a religião e as crenças elas não existem, são invenções humanas, etc. Mas, apesar disso, fica evidente que delas há um resultado que permite a própria escritura do texto cético, que é a civilização. Isso eu acho a diferença. Aqui eu separei até a passagem que o Hume vai dizer que é uma das poucas citações que eu boto dos ensaios aqui, que diz: rituais, proibições, oferendas e práticas exóticas e místicas tendem a ser sugeridas pela loucura. Ou seja, ele está falando, ele encara o cara como um louco, como... É uma mazela mesmo, é uma mazela. Eu não lembro qual era o outro título que eu tinha sugerido para essa apresentação, mas era até um pouco... Tu falou, horrível esse título. É, título horrível, mas eu não lembro, mas era... Ficou só o sentimento. Era um pouco mais... que era sobre essa noção de doença mesmo da superstição aqui, que é o que fica bem claro no ensaio, para mim, pelo menos. Eu acho que fazer uma pergunta talvez um pouco descabida sobre o seu trabalho. Você consegue, ou você não se propôs a isso, mas você tece alguma relação desses argumentos de Hume com a discussão sobre exegese bíblica,
que começa a surgir na Holanda do século XVII, porque começa a surgir isso ali, e aí surgem os processos por impiedade nos circuitos judaicos e também calvinistas e etc. Começa a surgir uma leitura laica da Bíblia. E aí começa a tradição dos estudos bíblicos, como a gente entende hoje, né? No caso do ceticismo, o próprio Pierre Ribéry é um receptador, né, por assim dizer, dessa tradição. De leitura laica do texto bíblico. Então, por exemplo, um milagre, na verdade, pode ser uma metáfora para alguma outra coisa. Então você tem níveis de leituras laicas. Uma delas é essa metaforizante, que na verdade os judeus já faziam. O Fílon de Alexandria, ele tem interpretações alegorizantes. É que você pode achar que tem uma superstição ali, mas a superstição é apenas parte Isso. de alguma coisa que, do ponto de vista civilizacional, tem relevância. Exato. Então, por exemplo, o Fílon de Alexandria, tem alguns aquela Francesca Calabi, que é uma estudiosa de Fílon de Alexandria, ela argumenta que um dos motivos pelos quais os textos do Fílon de Alexandria não foram bem acolhidos na comunidade judaica alexandrina é o fato de que Fílon defendia uma leitura alegorizante do texto bíblico. E esse é o motivo mesmo pelo qual ele foi acolhido pelos cristãos alexandrinos, que eles vão, na verdade, enveredar por uma interpretação alegorizante com vistas a converter os pagãos, dizendo assim, olha, não é bem isso, não é isso que o texto quer dizer. O texto não quer dizer o que ele diz. Isso são só metáforas para outras coisas. Claro, isso vai chegar no Agostinho e etc. Mas depois, com o êxodo dos judeus ibéricos para a Holanda, essa tendência retorna em ler o texto bíblico assim. Talvez seja útil. Acho que é uma boa leitura, inclusive ela se coaduna muito com a história da religião natural, porque ela meio que compatibiliza, talvez, um certo componente de ceticismo, um forte ceticismo no Hume, e uma certa dignidade no tipo de elegância mental que o monoteísmo traz. É uma coisa que o Hume elogia. De que, do ponto de vista natural, as religiões ditas do paganismo, ele tem uma certa naturalidade, ou seja, é mais crível crer que o fogo é uma divindade do que crer em outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, o monoteísmo traz consigo uma elegância intelectual que Mais refinado. mais refinado, ele traz um elemento abstrato. Então, Unifica as coisas. Como? Dá uma unidade nessa explicação. Dá uma unidade, dá um componente abstrato, em que pensar a partir dele nos dá uma clareza lógica, sistemática, que esse naturalismo pagão não traria, não daria. E aí seria uma chave para entender que aquilo que aparentemente é superstição, pode ser que não seja, dependendo do tipo de resultado prático que aquilo produz na história, né? na vida social. Poderia ser uma chave. Eu não vou deixar mais ninguém te perguntar nada, tá? Vou te proteger. Acabou. Vamos parar um pouquinho e daqui a pouco a gente vai para a conferência do Celso.